Primeiro, eu quero esclarecer para vocês cada nomenclatura, cada etapa desse método, né, chamado aliança divergente. O que é, como funciona, eu quero explicar um pouquinho para vocês. Então, vou começar falando o que é aliança divergente, né? Bom, aliança divergente é uma comunidade, né, de desenvolvimento pessoal, tá? A gente costuma chamar de comunidade porque as pessoas usam, né, os protocolos ali dentro da plataforma, as pessoas seguem a metodologia e elas se apoiam, né, uma nas outras, não só de forma online, tá? Dentro da aliança, temos grupos aí de aliados, né, espalhados já por todo o Brasil, que também estão presentes, se eu não me engano, aí já mais de 70 países como aliados, tá? Então, aliados brasileiros, né, ou que falam português, enfim. Então, a Aliança Divergente é uma plataforma usada por todos nós aliados e que forma uma comunidade, né? Ali dentro temos mentorias, temos várias informações. Então, a Aliança Divergente é onde as pessoas entram, né, para aumentar a sua permissão e para ter acesso também aos protocolos e ter todo o acompanhamento aí dos anfitriões, né, assim como eu sou anfitriã de um grupo muito especial, né, das minhas aliadas. Então, você vai ter acompanhamento de anfitriões, de mentores, de líderes incríveis, né, e super orientados aí, orientando, né, cada membro, cada aliado durante um ano. E muitos perguntam se Aliança Divergente é um curso, tá? E a melhor resposta que eu tenho para vocês é que Aliança Divergente não é um curso, tá? Não deixa de ser também porque tem algumas informações, mas o foco dessa metodologia está na aplicação. Então, eu também gosto de definir a Aliança Divergente como um movimento. Esse é o nome correto, é um movimento vivo, Aliança Divergente. E onde a gente, né, se reúne semanalmente. Eu, por exemplo, sou como anfitriã, como disse, eu e meu grupo, a gente se reúne semanalmente, tanto através da internet, quanto também tem encontros presenciais muito bacanas, né, de grupos. E então é um movimento vivo, como disse, né? E o foco principal aqui é fazer a semana acontecer usando todos os protocolos dentro dessa metodologia. Usando também os áudios diários, né, os 2 encontros, o apoio dos aliados. E, então, aqui não tem um diploma, não é algo que você vai fazer um curso e vai sair com diploma, né, porque ele não tem fim. É algo completamente sem fim, contínuo. Tem o início, meio e o meio. Então, aqui você resolve a sua semana, né, enfrentando o seu problema e superando os seus desafios, né, construindo junto com nós, com seus aliados, né, com o apoio dos seus aliados, construindo aí os seus projetos de vida, né, usando os protocolos, ouvindo mais uma vez os áudios diários importantíssimos e participando dos encontros, que são até uns ao vivo também, e se conectando com os aliados. Muitos também têm dúvida, né, já me perguntaram se a Aliança Divergente é confiável. Gente, claro, eu sou suspeita em falar, eu já estou quase um ano aqui dentro desse movimento, mas é super confiável, tá? É confiável tanto o método quanto a estrutura da Aliança Divergente. Hoje já a Aliança tem aí centenas de casos de pessoas que saíram da depressão, da obesidade, das dívidas, assim como é o meu caso, do câncer também, da endometriose. E tem histórias de pais que entenderam por que seus filhos viviam doentes. Então, centenas de pessoas que descobriram por que viviam endividadas, por que não conseguiam romper, sabe, o teto financeiro. Então, quando alguém perguntar assim, a Aliança Divergente, né, é confiável? Se aplica, sim, é um método que se aplica para todo tipo de gente, tá? E é confiável, é super confiável. Então, a Aliança está presente em todos os estados brasileiros, né? E também já são mais de 70 países
hoje. Então, somando aí um total, se eu não me engano, mais de 150 mil aliados. Pessoas que estão ali usando a plataforma, usando as ferramentas, pessoas que estão se conectando, se apoiando, se ajudando. Isso é muito bacana, tá? Então, por isso que hoje muita gente tem resultado, né, dentro da Aliança Divergente. Então, por que eu acho que a Aliança Divergente é confiável? É porque o método ele é muito robusto. Tanto é que muitas celebridades já utilizam o método, tá? Procuram o Elton, né, diretamente para ser atendidos, mas muitas celebridades já utilizam, rodam os protocolos, coisa que está acessível para todos nós. Usam o marca-passo, ouve o áudio diário. Então, mais uma vez, como eu disse, roda ali os protocolos, tem que rodar os protocolos para ter resultado. E além do resultado, né, além do tamanho, eu acredito que a estrutura formada dentro da plataforma do marca-passos, né, que é o aplicativo utilizado, é o que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de informação. Porque se a informação realmente resolvesse, o Google teria mudado o mundo. E recentemente até o ChatGPT também teria já feito uma revolução, né? Então a dificuldade das pessoas, eu acredito, eu me incluo nisso, né? Então a dificuldade de todo mundo é de fazer. E eu não estou falando assim só a dificuldade de ter disciplina, de ter consistência, de não procrastinar. Eu estou falando na dificuldade de enfrentar os padrões, os nossos padrões. Porque quando a pessoa descobre o que ela tem que fazer, ela precisa desenvolver a coragem de fazer. E às vezes fazer, olha só, às vezes fazer é difícil. Tem gente que tem que tomar decisões muito complicadas. Então ter essa coragem de fazer não é fácil. Às vezes sair de uma empresa, não é só sair de uma empresa que está dando errado. Às vezes é sair de uma empresa até que está dando certo. Sair de um relacionamento, montar um negócio, às vezes corrigir uma relação com o pai que está doente, com a mãe, com o irmão, com a irmã, que está pesando, sabe? Aquela relação que está pesando. Então a Aliança Divergente, ela é eficiente, ela é eficaz e ela é confiável, sim, especialmente para quem tem dificuldade de fazer. Então não é só sobre transferir um conhecimento, é sobre se apoiar na aplicação. E aqui dentro da Aliança, a gente aprende muito sobre a pré-queda, né? Essa nomenclatura aí, pré-queda. O que é a pré-queda, gente? Pré-queda é a ferramenta com o qual é muito utilizada aqui dentro da Aliança, tá? E eu acredito que sempre que tem um acontecimento ruim na vida de alguém, né? Ou de qualquer pessoa, muita gente fala que é um acidente, né? Ou tem uns que falam até que é um acaso, que é uma doença, mas existe uma explicação. Mas por trás disso existe uma explicação, tá? Do porquê e como que o nosso inconsciente cria esses problemas. Então, dentro da Aliança, é analisado o que? Os fatos. Os fatos. Por exemplo, se você vira e fala, eu bati o carro, né? Vários aliados aqui já vão falar, foi pré-queda. Então, a nossa pergunta vai ser, o que aconteceu? Quando tudo aconteceu? Então, aquilo revela os padrões que você precisa quebrar para ter o resultado que você estava buscando. Então, pré-queda, o que é? Vamos lá. É o acontecimento ruim antes da queda. Mas a verdade é que a pré-queda, ela só virou uma queda porque o padrão não foi quebrado. Ou seja, o padrão, você não mudou o padrão, então chegou sua pré-queda, se você não muda o padrão, acontece a queda. Então, ou vai acontecer a queda ou vai acontecer a subida, né? A mudança, a transformação. Mas se você não muda o padrão, acontece a queda. Aqui dentro da Aliança Divergente, a gente entende tudo o que acontece com alguém. A gente procura entender exatamente tudo. Isso vale para todo mundo, tá? Todo mundo, eu, você, todos nós.
Então, vale para cada aliado que faz parte do grupo. Por exemplo, teve uma vez que a filha do Elton quebrou o braço, né? E ele já sabia que era uma pré-queda. Olha, e ele foi, fez toda a engenharia reversa e explicou qual era a decisão que ele precisava tomar naquele momento, qual era o padrão que ele precisava quebrar. E por aquele acontecimento, aconteceu naquele dia daquela... Por quê, né? Por que aquele acontecimento aconteceu naquele dia, daquela forma, daquele jeito? Nós somos aliados, nós sabemos que temos que analisar a doença, nós já analisamos acidentes, analisamos contratos, causas na justiça, que nunca sai, sabe? Que ele tá pendente, aquele dinheiro que você vai receber que está travado. Pois é, tem que ser analisado. Então, para nós, aliados, tudo é pré-queda, tá? E tudo tem uma explicação. Dentro da aliança também acontece muito o evento Resgate dos Otimistas, né? Um nome bem interessante. E o que é esse Resgate dos Otimistas? O Resgate dos Otimistas é nada mais do que uma imersão ao vivo, né? Onde ali estão todos os mentores, né? Apresenta a teoria da permissão para quem está frustrado, para quem está indignado com seus próprios resultados. E eu acho que ali é uma imersão que é feito, que a aliança faz, né, a aliança divergente realiza, que é o que eu mais gosto, tá? É muito interessante para quem ainda não assistiu, assista, participe, tá? Ali nessa imersão você aprende por que você não vai mais longe. Você não vai mais longe porque você não pode. Então, toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Tá? Eu acho legal essa frase. Absorve ela e tenta entender. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Então, todas essas coisas, né, ruins que acontecem quando as coisas estão prestes a dar certo, tem uma explicação. Essa explicação é lógica, é racional e técnica. O encontro acontece de tempos em tempos, né? Os mentores se reúnem, né? Reúnem ali todos os aliados, né? Divergentes. Hoje, né? Como eu disse, já são mais de 150 mil, 200 mil aliados aí. E ali dentro é mostrada a teoria da permissão para todo mundo. O mais interessante é que mostra exatamente que não só os mentores, como todos nós aliados, como nós aplicamos essa teoria da permissão no nosso dia a dia. Né? Os aliados, como nós nos apoiamos, como se escuta o áudio diário e os efeitos, né, de se ouvir o áudio diário, participar dos encontros presenciais. Então, como ter acesso aos protocolos, né? Como realizar esses protocolos. Então, esse evento ao vivo reúne todos os aliados. Esse evento ao vivo reúne aí vários aliados para mostrar a teoria da permissão para quem está fora, né? Para que possa fazer parte aí desse grupo também e desse movimento. Então, esse é um movimento que é aberto a oportunidade para pessoas que não fazem parte da aliança ainda entrarem e conhecerem esse movimento e também terem suas vidas transformadas. Então, a proposta desse encontro é explicar a falta de resultado para a pessoa que já está ali incapacitada, sabe, está sem disposição, pessoa que tem capacidade, para a pessoa que tem disposição, mas que ela não tem permissão. Então, são 3 dias ali, né? Normalmente são 3 dias ao vivo, onde os mentores conseguem explicar tudo e como se aplicar na vida de cada pessoa. Então, é muito bom, é muito interessante.